Olá, boa noite. Estamos aqui então para mais uma reflexão. Hoje já 19 dias, que estamos fazendo essas reflexões com as mulheres da Bíblia. E hoje é o terceiro dia que a gente vai usar aí como base a história de Lídia, lá no Novo Testamento. Então a gente tem Lídia lá, a história dela tá lá em Atos 16, de 13 a 15. E a gente vai continuar falando dela, fazendo um paralelo aí com a mulher virtuosa. Então, o tema do nosso devocional de hoje, da nossa meditação, é Mulher de Negócios Piedosa. Então, a autora começa aqui, relatando no livro a história da Stephanie, que seria uma mulher que trabalhava fora e que por muitas vezes precisava sair, fazer viagens a trabalho, mas que estava com uma nova supervisora que após as viagens de trabalho, após as reuniões, que elas participavam, gostava de sair para bares, boates e outros lugares. E Stephanie começou a ter medo de se posicionar, de posicionar ali a sua crença, o que ela acreditava, com receio de que isso afetasse a carreira dela. E ela ficou nesse impasse, E agora? Eu falo que eu não quero, eu minto para não ir, ou eu me posiciono verdadeiramente, por que eu não vou? Então era uma mulher de negócios, um exemplo de mulher de negócios aí. E aí a gente vê Lídia, que a gente tem refletido esses dias. Lídia também era uma mulher de negócios. Lídia vendia púrpura. A púrpura era obtida de mariscos, daquela região. E para se obter, o marisco já é pequenininho, para tirar a púrpura dele, precisava-se de muitos mariscos para conseguir aquela quantidade. E aí, então era algo muito caro, Esses dias até num grupo a gente estava conversando, perguntaram sobre o açafrão verdadeiro, Não o que tem a nome de cúrcuma ali, mas o açafrão verdadeiro, ele também é assim, ele é do estigma de uma flor, então ele é caríssimo, porque para conseguir, a quantidade suficiente ali, precisa se juntar muito, é algo muito raro, E a púrpura também. E só se comprava púrpura pessoas ricas, Pessoas que podiam, que tinham condições. E Lídia trabalhava com isso. E Lídia não teve medo de se posicionar, de mudar a sua fé e de seguir uma nova religião ali no caso, Como a gente viu, ela não era judia, Ela era considerada gentia, não era do povo judeu. Conheceu Jesus, a história dele, e se converteu a ele, o cristianismo. E ela passa a seguir e continua seus negócios, Ela não teve medo dessa mudança, mesmo sendo há tempos tão remotos, que isso poderia acontecer também facilmente. E muito pelo contrário, ela continua trabalhando, mas abre as portas da casa dela para o evangelho, a gente viu, para reuniões e tudo mais. Ela não teve medo. E aí a gente vê uma terceira mulher, nessa comparação de hoje, nessa reflexão, que é a mulher virtuosa, que está lá em Provérbios, que descreve, Provérbios 31 descreve como que é a mulher virtuosa. E fala que quem a encontra, o seu valor excede o de finas joias. E às vezes eu olho para esse texto e penso, assim, será que um dia a gente vai conseguir chegar lá, numa vida tão corrida como é a nossa, como são os dias de hoje, E aí essa meditação de hoje traz um pouco sobre isso. A mulher virtuosa também trabalhava, ela não lidava só ali com as atividades domésticas, Os versículos 16 a 18 falam sobre isso. E eu vou ler aqui como está lá na Bíblia. Então, a mulher virtuosa, ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Então, ela trabalhava, Era uma mulher que trabalhava bastante. Cuidava de casa, A gente fala que a mulher tem vários pratos para equilibrar na vida, Tem a nossa vida, a gente não perde o cuidado, mesmo depois que a gente casa, a gente não perde o cuidado com os pais, os irmãos, a família. E aí vem o esposo,
E aí vem os nossos filhos, e aí tem trabalho, seja ele fora de casa ou dentro de casa, né? O trabalho dentro de casa também não acaba nunca, né? E algumas trabalham fora e cuidam do serviço de casa também. E aí a gente tem que saber equilibrar isso tudo, né? A nossa vida com Deus. Então são muitos papéis, muitas coisas, e a mulher virtuosa consegue fazer isso, né? Então o que eu queria trazer para a gente refletir hoje é isso, né? Inclusive a mulher virtuosa relatada na Bíblia, ela fazia negócios, trabalhava e via que o trabalho dela era bom. E mesmo assim ela era reconhecida pelo cuidado com a casa, com os filhos, com o marido. A gente já falou um pouco sobre isso nesses dias, né? Do papel da mulher, segundo a vontade de Deus. Então nada impede que a gente trabalhe fora e faça as outras coisas, desde que as nossas prioridades não mudem, né? Desde que as nossas prioridades continuem sendo de acordo com a vontade de Deus. Então, a minha vida com Deus, o meu cuidado com a minha família, com meu esposo, com os meus filhos, não podem ficar de lado para que a minha vida profissional sobressaia, né? Como a gente viu na historinha da Stephanie aqui no início. A nossa vida profissional não pode estar acima, né, da nossa crença, da nossa fé. Como ela ficou com medo de se manifestar ali e falar, né, no que ela cria de verdade, de medo de se comprometer a vida profissional. Quando a gente honra a Deus com as nossas vidas, com o que a gente faz, onde a gente está, onde Ele nos coloca, Ele vai cuidar, vai nos honrar. Às vezes uma porta pode se fechar sim, inclusive de emprego, mas Deus abre outras, né? Porque nada vale a pena a gente renegar a nossa fé, as nossas crenças em Deus por uma carreira, né? Então que a gente reflita sobre isso, né? Devemos sempre conduzir nossos negócios, a nossa vida profissional e tudo mais de forma que honre a Deus, aos seus princípios, como Lídia, como a mulher virtuosa, e que o nosso principal negócio, o nosso principal objetivo de vida seja agradar a Deus. Ele mesmo diz que quando a gente busca Ele em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Então que a gente nunca se esqueça disso, né? De não agradar a homens e sim a Deus, né? Que esse seja o nosso objetivo, que esse seja o nosso foco da nossa vida. É fácil? Não é, porque somos pecadores, né? E a nossa vontade aí às vezes se sobressai nesse sentido de querer, né, que a nossa vida, que as coisas andem, mas não vale a qualquer custo, né? Então eu te convido a orar por isso, né? Se você tem sentido dificuldade de às vezes equilibrar as suas prioridades, né? E às vezes a vida profissional vai tomando rumos que às vezes não deveriam, que a gente saiba dosar para que não comprometa o nosso tempo, né, com Deus, o nosso tempo de buscar a Ele, de cuidar dos nossos, né, da nossa família, daqueles que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, por mais um dia cuidado e guardado pelo Senhor, Deus. E te peço, Deus, que o Senhor nos ajude em relação a tudo que meditamos hoje. Que a gente não negocie os princípios do Senhor pelo sucesso na nossa vida de forma alguma. Que a gente não se esconda, não se omita quando a gente tiver oportunidade e necessidade de se manifestar. Que o Senhor nos ajude a equilibrar, assim como a mulher virtuosa, né, que lemos, que cuidava de todas as coisas, inclusive trabalhava para obter o seu sustento, para cuidar das coisas da sua família, mas que não deixava as suas prioridades de lado, do cuidado com a casa, com a família e da busca ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, que nada, né, seja maior do que isso nas nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça a nossa fé, aquilo que acreditamos, para que a gente consiga seguir em frente, né, honrando ao Senhor em todo o tempo. É isso que eu te peço. Eu sei que pela tua graça, não é por nós mesmos, não é pela nossa força, é simplesmente porque o Senhor nos ajuda. Que
Que o Senhor continue nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade de refletirmos na palavra do Senhor. E que o Senhor guarde a nossa noite, nos dê um descanso e nos ajude e cuide do nosso dia amanhã. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você que passou por aí ao vivo e você que vai assistir a gravação. Se você conhece alguma mulher aí que trabalha ou que está com essas coisas aí, a gente às vezes pensa bastante nesse sentido, né? Até onde ir. Encaminha essa mensagem para ela. Abençoa a vida dela, às vezes pode ser bênção na vida dela. Que Deus abençoe muito a sua vida. Para quem vai assistir depois no canal Café com Bíblia, que Deus abençoe a sua vida também. Se você não está inscrito lá no canal, se inscreva lá no canal do YouTube, onde as reflexões aqui têm sido colocadas lá também e outras. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Uma boa noite e até amanhã.